Qual é? Bom, quem diria que um mundo devastado por bombas nucleares iria cativar tantas pessoas? Já que essa é justamente a temática da franquia Fallout. Uma série de jogos incríveis que teve o seu primeiro título em 1997, e de lá pra cá foi muita coisa, jogos eletrônicos, séries de TV, jogos de tabuleiro, RPG, e na última semana foi notícia em tudo quanto é site de videogame, que pelo que parece Fallout 5 começou o seu desenvolvimento. E no vídeo de hoje eu queria falar as minhas expectativas sobre o futuro de Fallout, não só com uma série de jogos, falar do jogo novo, mas como o futuro da franquia. Então se você não joga videogames, mas gosta de Fallout, não sai do vídeo não, que tem conteúdo aqui pra você também, tá bom? E como vamos falar de vários pontos do universo de Fallout e dos jogos anteriores, então sim, hoje vamos falar de lore. Antes de começar a falar do que de fato eu quero falar aqui, eu vou fazer algumas breves observações, ou disclaimers. Primeiro que como eu tô falando do futuro da franquia, é tudo hipotético e teorias da minha cabeça. Obviamente baseado no conhecimento que eu tenho sobre a franquia, do que eu já joguei, da minha experiência, mas muito também das ideias malucas que eu tenho e da minha opinião. Falar isso da gatilho. Segundo que para não ficar falando assim, da Bethesda / Microsoft, eu vou falar só Bethesda, mas é bom você saber que a Microsoft comprou a Bethesda, então tecnicamente Fallout também é da Microsoft. E terceiro, eu sei que muitas pessoas que acompanham meu canal gostam mesmo de lore e não necessariamente de mercado, indústria, futuro de jogo, franquia, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, não dois vídeos. A primeira metade eu quero falar as minhas expectativas em relação à franquia e a segunda metade eu quero falar as minhas expectativas mais focadas em lore e principalmente no Fallout 5, beleza? Então vamos lá. Que a franquia Fallout é um sucesso, isso não é segredo pra ninguém. São mais de 55 milhões de unidades vendidas desde o primeiro jogo. Isso significa bilhões de dólares só nos jogos eletrônicos. Mas com uma boa parte, se não a maioria das franquias de jogos minimamente nichadas, principalmente as de RPG, Fallout é uma franquia que acabou ficando meio apagada no imaginário popular, ou pelo menos muito nichada, sendo lembrada apenas pelo público mais fiel que revisita os jogos antigos, que se aprofunda na lore, ou que consome os outros produtos. Parte da culpa disso são os longos períodos de desenvolvimento dos jogos, que fazem a nossa sociedade ficar longos anos sem receber nada de Fallout. Apenas alguns produtos menores, umas expansões pro 76, que é um MMO, mas um jogo mesmo da linha principal de Fallout. Foi há 84 anos. Já tem uns 10 anos. Mas meu amigo, parece que isso vai mudar completamente daqui em diante. E a culpa dessa mudança toda tem nome? Se chama Fallout. O quê? Fallout, a série de TV, né? Porque tem o mesmo nome. Mas vamos voltar um pouquinho. Isso começou em 2020, quando a Bethesda, a empresa detentora dos direitos de Fallout, vendeu os direitos de adaptação para a Amazon por 30 milhões de dólares. E assim, apesar que hoje é muito comum termos boas adaptações de videogame, em 2020 isso não estava tão consolidado assim. A gente ainda tinha a maldição dos games, que dizia que as chances de uma adaptação de videogame ficar ruim ainda era muito grande. Eu já esperava que ia ficar bom. E em abril de 2024, a série estreou no streaming da Amazon. Olá, pessoal. Hoje estou aqui para mostrar um maravilhoso lugar. Uma verdadeira Camelot da era nuclear. E contrariando todas as pessoas que esperavam que iria ser uma série ruim, Fallout acabou se mostrando uma série muito boa, muito bem avaliada, tanto pela crítica como pelo público. Mas também os caras conseguiram não só respeitar a lore pré-estabelecida na franquia, como expandir o que já existia e acrescentar coisa nova. Sendo uma série que agrada demais os fãs de longa data da franquia. Meu cachorro tá latindo do nada. Como também a melhor porta de entrada possível para novatos. Mais de 65 milhões de pessoas assistiram a série nas 2 primeiras semanas, o que tecnicamente é algo bom para a Amazon. Mas a série é tão boa que ela começou a atrair pessoas que não conheciam a franquia, como a série também conseguiu atrair pessoas que nem sequer jogam videogame para esse universo. Para vocês terem uma ideia, a receita gerada com os produtos Fallout aumentou em 160% depois da estreia da série de TV. Só vendas de Fallout 4 e relacionadas com Fallout 76 foram mais de 80 milhões de dólares. E parece que isso deu
estalo na mente dos cabeçudos da Bethesda e começaram a ver o sucesso da série de TV como um incentivo / oportunidade de trabalhar mais a propriedade intelectual de Fallout, de lançar mais produtos e principalmente aproveitar o hype gerado com o lançamento das temporadas da série. Com o contexto atual estabelecido, tá na hora de eu conversar com vocês um pouco das minhas predições do que eu acho que vai acontecer com a franquia Fallout nos próximos anos, tanto em termos de produtos, mas principalmente em questão do universo. Para onde essa lore, para onde esse universo, esse mundo que a gente gosta e ama tanto vai se direcionar? Segundo os vazamentos da Bethesda ditos por Jordan Middler no podcast Frames Per Second, ele disse que as suas fontes lhe revelaram que a Bethesda está trabalhando em diversos projetos simultaneamente da franquia Fallout. Isso mesmo que você ouviu, não é um só não, são vários, entre remakes, remasters, spin-offs e sequências. Ele foi muito conservador em suas revelações, mas ele falou algumas coisas no mínimo interessantes. Mas se a gente parar para analisar as tendências do mercado de videogames e da própria Microsoft nos últimos anos, não fica tão difícil assim de tentar deduzir quais são esses jogos. Como eu disse, Fallout 5 vou deixar para falar no segundo bloco, né? Então vamos lá. Primeiro, que o mais óbvio na minha visão talvez seria um Fallout 4 Anniversary Edition. Fallout 4 já teve GOT, já teve update de nova geração, mas isso não impediu que Skyrim também tivesse um Anniversary Edition. Essa edição poderia incluir algumas pequenas DLCs a mais, alguns mods poderiam ser oficializados e incluídos no jogo, além de algumas melhorias do motor gráfico, além de poder ser relançado para videogames mais recentes, como o Nintendo Switch 2. Fato curioso que nunca teve um Fallout num videogame da Nintendo. Mas seria meio farmar dinheiro em cima dos fãs, né? Não é tão interessante assim, até porque o Fallout 4 roda relativamente bem dentro dos padrões da Bethesda. Agora, o que realmente seria interessante, e é o que tudo indica que tá pra sair do forno, é um remake de Fallout 3. Fallout 3 foi literalmente um marco na franquia Fallout, de um jogo de estratégia e RPG extremamente nichado, para um verdadeiro fenômeno. Fallout 3 trouxe a franquia Fallout para um público muito maior do que ele tinha anteriormente. E apesar que ainda continua um jogo bom, ele tem 17 anos e ele é aquele tipo de jogo que os anos não lhe fizeram bem. A movimentação é muito travada, os modelos são muito artificiais, mas o coração do jogo, que é a sua lore, o seu mundo, as suas histórias, ainda é muito bom. Então é só uma questão de modernizar aquilo ali que se torna um jogo praticamente novo. E a Microsoft fez isso recentemente com outro jogo da Bethesda, o Oblivion, um jogo muito bom, porém sofria por ser tão datado. Oblivion de 2006, 19 anos atrás. Mas aí recentemente ele foi relançado, com texturas, modelos, efeitos, tudo refeito do zero, mas ainda é praticamente o mesmo jogo. E eu vejo isso sendo feito facilmente com Fallout 3. Aí talvez algum de vocês pense assim, Kelvin, mas se isso fosse acontecer, a gente já teria trailer, já teria gameplay de Fallout 3 Remake por aí, né, anunciado. Meu amigo, no dia 21 de abril, a Microsoft anunciou que no dia 22 ela ia fazer uma live e mostrar um trailer de um jogo novo. No dia 22, ela mostrou o trailer do Oblivion Remaster e no final do trailer liberou o jogo pra todo mundo jogar. Então não estranha se no dia que lançar a segunda temporada de Fallout, no outro dia lançar o remake de Fallout 3. Mas apesar que o remake de Fallout 3 é o mais esperado pela maior parte da comunidade, eu queria mesmo ver um remake de Fallout New Vegas, porque eu acho Fallout New Vegas um jogo muito injustiçado. Ele foi feito praticamente com as sobras de Fallout 3, e num tempo de desenvolvimento ridiculamente curto, e ainda assim conseguiu ser um jogo muito bom. Se ele passasse por um processo de remake, seria uma oportunidade para os desenvolvedores revisitarem algumas coisas do jogo que poderiam ter sido melhores. Sem falar que eu prefiro New Vegas ao 3. Mas eu acho que se a Microsoft fizer o remake do Fallout 3 e fizer sucesso, ela faz o remake do New Vegas também. Então, Fallout 4 Anniversary Edition, remake do 3 e do New Vegas. Essas são algumas escolhas meio óbvias, né? Agora vamos pensar algumas coisas menos óbvias. A gente pode pensar em Fallout 1 e 2, né? O que eles têm de mais? Bem, Fallout 1 é considerado um marco não só na franquia Fallout, já que é o primeiro, né? Mas como em toda a indústria de videogames. Considerado um clássico dos chamados CRPGs, ou RPGs de computador, lançado há longínquos 28 anos atrás, que bebeu muito da fonte de alguns jogos que vieram antes dele.
mas principalmente de Wasteland, que é considerado praticamente o pai de Fallout. E a gente tem o Fallout 2, que é praticamente o Fallout 1, porém melhorado em cada um dos seus aspectos, sem falar que Fallout 2 tem um dos personagens mais incríveis que eu já vi em toda a franquia Fallout, talvez até em todos os videogames, que é o lendário, o insano e o brutamonte, Frank Horrigan. Mas eu confesso pra vocês, gente, eu não joguei Fallout 1 e 2. Eu mal tinha nascido quando eles lançaram, e quando eu já tinha noção pra saber o que era videogame, o que é jogar videogame, esses jogos eram tão nichados que eu nem sabia da existência deles, eu só fui descobrir depois de adulto. Você é vergonha da profissão! Mas eu pretendo fazer um vídeo jogando eles e relatando a minha experiência com o Marujo de primeira viagem. Se for de interesse de vocês esse vídeo, deixa nos comentários aqui que eu trago pra vocês. Ou seja, na minha visão, Fallout 1 e 2 são importantes demais para a franquia Fallout para eles serem simplesmente esquecidos. Então eu acho que Fallout 1 e 2 poderia passar por um processo de remaster, tendo os visuais refeitos, a jogabilidade polida, os sons refeitos, mas mantendo a visão isométrica, a mesma jogabilidade, como também ele poderia ser refeito do zero a partir de uma perspectiva de primeira ou terceira pessoa, assim como Fallout 4. Eu acho que as duas opções são muito possíveis, até porque a franquia Fallout tem uma certa fanbase raiz que se sente praticamente órfão, desde que a Bethesda praticamente abandonou o estilo original de Fallout. Então modernizar esses jogos, porém mantendo esse estilo mais original, seria uma maneira de dar volume para o catálogo da Game Pass, que a gente tem que lembrar que isso é importante para a Microsoft, ao mesmo tempo que seria um jogo novo, não gastando tanto dinheiro quanto refazer um jogo do zero, né? Algo semelhante ao que foi feito com o remaster do primeiro Wasteland. O primeiro Wasteland é de 1988 e em 2020 ele recebeu um remaster que praticamente mantém a jogabilidade, porém o jogo ficou muito mais bonito, teve o som refeito, os gráficos refeitos, deu até vontade de jogar, pra falar a verdade. Outra coisa que o jornalista, o Jordan Miller, ele falou meio em tom de brincadeira nesse podcast, mas ele falou que existe planos para um Fallout New Vegas 2. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Isso é muito interessante, porque apesar que o Fallout 3 é o que tem a maior nota dos críticos, o Fallout New Vegas, no geral, ele é o mais bem recebido pelos fãs. E as facções, os settings, os personagens e a lore de Fallout New Vegas como um todo, também é considerado por boa parte da comunidade como a melhor. Então você vê uma continuação dos eventos daquele jogo que seria bem interessante. Só não sei como é que eles fariam isso, considerando que Fallout New Vegas tem finais tão diferentes uns dos outros, né? Apesar que a segunda temporada vai se passar em New Vegas e é considerada canônica. Não sei, problema deles lá, eles que tem que resolver. Caramba, agora que eu tô pensando, Fallout New Vegas 2 faz sentido, uma vez que ele poderia abordar as consequências dos acontecimentos da segunda temporada da série. Faz todo sentido. Mas considerando o interesse na franquia Fallout que a série de TV tem gerado, eu acho que a Microsoft não vai ficar só em revisitar os jogos antigos. E também não vai ficar aí 7 anos para lançar um jogo novo. Acho que o mais provável e o que deve estar acontecendo nesse exato momento são vários estúdios diferentes trabalhando simultaneamente em projetos diferentes da franquia Fallout. Então nesse exato momento deve ter gente trabalhando em Fallout 5, no comecinho do desenvolvimento, um remake de Fallout 3 que deve estar quase pronto, e 2 spin-offs. E sabe uma coisa curiosa? O estúdio por trás de Wasteland, o Inxile, foi adquirido pela Microsoft em 2018. E esse estúdio não deixou a marca Wasteland morrer não. Depois do jogo de 1988, eles reviveram a franquia em 2013 com Wasteland 2 e lançaram um terceiro capítulo do jogo, Wasteland 3, em 2020. O Wasteland 3, inclusive, que eu já joguei, é bem legal. Ele passa muito a vibe Fallout, principalmente dos primeiros. You will have to fight to reach us. Here comes the paid train. E assim, o que parece mais provável é a Microsoft injetar uma grana na Exile para fazer um novo Wasteland ou para fazer um novo Fallout, aproveitando a experiência da Exile fazendo Wasteland para fazer um Fallout novo, só que com os moldes clássicos, um spin-off. Sim, eu sei que a Exile tá trabalhando no Clockwork Revolution, que parece um jogo muito bom, meio BioShock, mas muitas vezes esses estúdios trabalham em mais de um jogo simultaneamente. Então, não vejo por que não. Agora, saindo um pouco dos jogos, daqui a pouco eu volto pra falar de Fallout 5, mas saindo um pouco dos jogos, eu acho que esse é o momento perfeito pra Bethesda trabalhar a marca Fallout com outros produtos, além dos jogos eletrônicos. Porque, por exemplo, apesar do universo de Fallout ser extremamente grande, extremamente rico e abrir possibilidade pra tudo quanto é tipo de história, Fallout não tem nenhum livro publicado, nenhum.
O quê? Não acredito. Essa seria a oportunidade perfeita para expandir a lore, para abrir espaço para grandes autores fazerem histórias simplesmente magníficas que um dia talvez pudessem ser até mesmo adaptadas para jogos, para filmes, para séries. E lado a lado com os livros poderiam ser publicados quadrinhos, graphic novels, e inclusive tem quadrinho anunciado que pretende expandir a lore da série de TV. Agora tem coisa que eu acho que não cabe. Outra série de TV, pelo menos live action, é praticamente impossível enquanto a série que tá passando no momento tiver em continuidade. Mas existem alguns rumores que a Amazon, juntamente com a Bethesda, tem interesse em fazer alguns spin-offs. Eu chutaria antologias, eu chutaria animações, mas uma coisa um pouco menor que é possível é um episódio dentro de uma segunda temporada de Secret Level. Vou fazer uma breve contextualização. Se você não conhece, Secret Level é uma série antológica lançada na Amazon, se eu não me engano em 2024 mesmo, que cada episódio é uma pequena história dentro de um mundo, de um videogame. Então a gente tem episódio lá de Mega Man, de Warhammer 40k, de Armored Core. Então eu acho super possível que numa segunda temporada a gente tenha um episódio ali de Fallout. Até porque Secret Level é uma série da Amazon e a Amazon tem direitos de adaptar Fallout para uma série. Então eu acho que faz sentido. Agora eu quero falar um pouco do que eu espero do Fallout 5. Quando eu começo a pensar do que eu espero de Fallout 5, a primeira coisa que vem na minha cabeça é onde ele vai se passar. O Fallout 1, ele se passa no sul da Califórnia e tem algumas cidades inspiradas em cidades reais. Necrópolis, a cidade ghoul construída nas ruínas de Bakersfield. Já Fallout 2 se passa no norte da Califórnia e a gente vê até as ruínas de São Francisco. Já Fallout 3 se passa na antiga capital dos Estados Unidos, Washington, assim como as suas cidades ao redor. New Vegas se passa em Nevada e tem como destaque a cidade de Las Vegas, ou melhor, New Vegas, que é a Las Vegas do pós-guerra, a joia protegida de Mr. House. E Fallout 4 se passa em Massachusetts, com cidades como Boston, Cambridge, Lexington. E por último a gente tem o Fallout 76, que se passa na Virgínia, nas regiões montanhosas dos Apalaches. E quando você para analisar, a gente percebe como as características reais de cada uma dessas regiões influenciou de uma forma ou de outra características do jogo. Por exemplo, Fallout 4 se passa em Massachusetts. A gente tem o que em Massachusetts? Algumas das maiores e mais famosas universidades, não só dos Estados Unidos, como do mundo inteiro, como o MIT, Harvard. E o que a gente tem no centro da história de Fallout 4? O Instituto, uma facção que surge a partir de uma faculdade. O New Vegas já se passa em Nevada. O que tem no estado de Nevada? Las Vegas, a cidade das luzes e dos cassinos. E o que a gente tem no centro de New Vegas? New Vegas, que é a própria Las Vegas depois de ter sido repaginada por Mr. House. E o mais legal, Fallout 76 se passa na Virgínia, mais precisamente nos Apalaches, uma das regiões mais ricas em termos de folclore de todo os Estados Unidos. E suas lendas têm uma força popular fortíssima, como o Homem Mariposa, o Homem que Ri. E o que a gente tem em Fallout 76? Justamente todo esse folclore integrado na lore de Fallout 76. Considerando isso, e considerando que o próximo jogo de Fallout eu espero que tenha um salto tecnológico muito grande, pra mim a melhor escolha seria Nova York. Seria um Fallout com ruínas verticais gigantescas, cheias de prédios infestadas de ghouls sintéticos e supermutantes. Outra característica muito forte de Nova York, principalmente a Nova York pré-anos 80, é a presença forte das máfias italianas. Sim, eu tô falando das máfias tipo Poderoso Chefão. Nova York era infestada delas. Já vou falar de Al Capone? Pois é, essas famílias mafiosas poderiam ter descendentes atuando em Nova York até hoje, famílias que mesmo no mundo pós-apocalíptico ainda detinham muito poder e vidas relativamente luxuosas, inclusive com carros clássicos para honrar os seus antepassados. Outro elemento da cidade de Nova York que poderia ser muito bem aproveitado no Fallout 5 é a própria Estátua da Liberdade e a sua ilha. Essa ilha poderia muito bem ser a base de um culto fanático que acredita que a estátua é uma divindade, ou talvez até do lado da Estátua da Liberdade poderia ter uma estátua muito maior de um Vault Boy. Oferecimento Vault Tech. Outro elemento da cidade de Nova York que cairia feito uma luva em Fallout são as suas intermináveis vias subterrâneas. Pelo que eu pesquisei aqui, são mais de 1000 quilômetros de vias subterrâneas que uma pessoa consegue caminhar, entre esgotos, linhas de metrô, canais de manutenção. Poderíamos ter cidades inteiras estabelecidas nos subterrâneos de Nova York. Talvez até uma side quest de 4 supermutantes ninjas com faixas coloridas nos olhos
com nomes de pintores renascentistas. Já em relação aos experimentos dos Vaults, a gente poderia ter experimentos que tivessem relação direta com a bolsa de valores, com Wall Street. Imagina um Vault cujo experimento fosse o capitalismo ao máximo possível, que todo mundo ali tinha que vender, fazer serviço, não importa, tinha que ganhar dinheiro de alguma forma e, sei lá, uma vez por ano aquele que tivesse menos dinheiro fosse sacrificado. Outro elemento muito famoso de Nova York que poderia ser transformado em um Vault é a própria Broadway. Imagina um Vault povoado apenas pelos artistas, cantores, músicos, dançarinos da Broadway. E uma vez por mês eles tinham que se apresentar para algum tipo de IA que iria avaliar o desempenho da apresentação deles. E esse desempenho que iria definir a quantidade de comida que eles teriam acesso. Porém, a quantidade de comida que seria distribuída todos os meses era limitada, forçando os moradores desse Vault a atraírem uns aos outros, formarem alianças. Seria interessante. Ah, pessoal, antes de a gente continuar, eu queria lembrar vocês de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês e faz toda a diferença do mundo. Eu quero chegar aos 100 mil inscritos ainda em 2025. É meu sonho viver de falar de lore desses mundos fantásticos, de fantasia e ficção científica. Mas pro meu sonho se tornar realidade, eu preciso da ajuda de vocês. Compartilha esse vídeo pros seus amigos e pra quem você acha que vai gostar. E se couber no seu orçamento, se couber, considere se tornar um membro. Você ajuda diretamente no desenvolvimento do canal e a manter o canal no ar. No mais, vamos voltar pro vídeo. E se a gente fosse falar um pouco do protagonista de Fallout 5, eu acho que já passou da hora de Fallout nos dar a possibilidade de não sermos apenas humanos, mas abrir a possibilidade de outras raças, assim como vários outros RPGs. Na franquia Fallout a gente tem diversas raças de humanoides que podem ser companions, que participam das aventuras, das histórias. Então pra mim não faz sentido que o nosso protagonista sempre seja humano. Inclusive um dos 3 protagonistas da série de TV que fez tanto sucesso não é humano, é um ghoul. Então a primeira coisa que eu quero que eles mudem em relação ao nosso personagem é não ser obrigatório ser humano. Então quais raças eu acho que o nosso personagem poderia ser? Poderia ser um ghoul, poderia ser um sintético talvez, e se eles estiverem realmente animados para produzir um jogão, a gente poderia também ser um super mutante. Teríamos 4 raças. E isso faria todo sentido em termos de gameplay. O Super Mutante seria o personagem que ganha pontos de força com mais facilidade, poderia ter alguns perks iniciais de combate corpo a corpo. O Sintético poderia ser o personagem com a inteligência mais alta e ganhar perks relacionados com hackeamento e computação desde o início do jogo. O Humano seria o personagem mais equilibrado, que começaria sem nenhum perk, mas ganharia um pouquinho mais de XP. E o Ghoul seria o personagem para quem quer fazer o jogo cagado, já que as regras de radiação não iriam se aplicar direito a ele, e ele teria uns perks maluco, sofreria mutação. Inclusive eu acho que Fallout 5 talvez poderia ter começos um pouco diferentes para cada raça que você escolher. Mais ou menos o que acontece em Cyberpunk 2077, que o comecinho do jogo muda de acordo com a sua origem, mas em certo momento o jogo te coloca na trilha da história principal. Ou então usa a solução mais óbvia e mais fácil. Fala que o nosso personagem vem de um Vault cujo o experimento era observar e analisar o convívio e a interação entre raças de humanoides diferentes. Tá, agora o que eu espero da jogabilidade de Fallout 5? Do fundo do meu coração eu espero uma reformulação quase que completa dos elementos mais básicos do jogo. O Starfield, que saiu relativamente recente, é o jogo mais novo usando o motor, né, o coração de The Elder Scrolls e Fallout. E é perceptível como o jogo funciona como um jogo antigo. O jogo é novo, mas ele funciona como um jogo antigo. Nesse momento aqui eu vou fazer algumas críticas levando em consideração Fallout 4 e Starfield. Para mim, hoje em dia, é praticamente inaceitável a interação com o mapa de um jogo funcionar como o Starfield funciona. Starfield, se você não conhece, é tipo um Fallout só que espacial. Starfield é o seguinte, imagina que você tá na sua nave e você vai chegar num planeta. Ele vai ter um loading para você entrar na órbita do planeta, para você sair da nave. Aí você vai estar numa cidadezinha. Aí vai ter outro loading para você entrar numa casinha, numa loja. Aí se você compra uma coisa e quer sair, vai ter outro loading para sair dessa lojinha. E o pior é que às vezes é uma loja ou uma casa ou um estabelecimento de 2 cômodos e ainda assim vai ter loading. Pessoal, a gente tá numa época que os computadores mais básicos já têm SSDs mais do que capazes de renderizar os interiores dos ambientes juntamente com seus mapas. Starfield lançou em 2023 e ainda assim funciona como um jogo de, sei lá, 2008, 2007. Assim como Fallout 4, que lançou em 2015. Só que se a gente pensar, por exemplo, GTA San Andreas era desse jeito. Você ia entrar no estabelecimento, tinha aquela coisa, aquele cone amarelo, você ia no cone amarelo, o CJ entrava. E depois você tinha um outro cone amarelo pra você sair. Ou então tinha aquela luzinha vermelha no chão. O GTA 4, o GTA 5, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, o mapa ele renderiza todo ao mesmo tempo, juntamente com as lojas. Não que o mapa renderiza todo ao mesmo tempo, ele renderiza porção que você consegue ver, mas você não tem telas de loading
loading pra andar numa rua e entrar numa loja. Ah, Kelvin, mas GTA e Red Dead não é RPG. É mundo aberto, mas se você quiser alguns exemplos de jogos de mundo aberto de RPG que são assim, The Witcher 3. The Witcher 3, todos os interiores acessíveis dos mapas, eles são acessíveis sem telas de loading. Cyberpunk 2077 tem um mapa gigantesco cheio de interiores e os interiores também são acessíveis sem telas de loading. Ah, pessoal, um breve recadinho. Tem uma forma de vocês ajudarem o canal que vocês não vão gastar nada mais do que vocês já gastariam normalmente nas compras de vocês. É só toda vez que vocês forem fazer uma compra na Amazon, vocês clicarem no meu link antes, porque dessa forma você não paga nada mais, porém um pedacinho do valor da sua compra, ao invés de ir para multitrilionária Amazon, vem pra mim. Um pedacinho bem pequeno, mas já ajuda bastante. E pra fazer isso é muito fácil, é só você ir na descrição desse vídeo aqui, ou se você estiver vendo pela sua televisão, é só apontar a câmera do seu telefone pro QR Code que tá na tela. Só isso. Como é o caso desse inscrito aqui, que comprou uma Fire TV Stick de última geração com controle remoto por voz com a Alexa. Inclusive eu tenho uma dessa aqui, é muito boa, viu? Dá pra ver muita coisa bacana. Eu coloco no projetor na varanda ali, bom demais. Outro aspecto que eu espero que mude no Fallout 5 é o jeito que o nosso personagem interage com o mundo. Quando você joga um jogo da Bethesda, seja um The Elder Scrolls, um Fallout ou Starfield, a sensação que eu tenho é que o seu personagem, ele tá assim, andando. Ele pula assim. Então, vamos supor que tem um obstáculo aqui. O personagem vem, ele pula assim. Pra ser justo, no Starfield, como tem muito voo, muita gravidade zero, esse problema é menos intenso, mas ele ainda tá lá. Só que o que acontece? Os jogos hoje em dia, eles buscam ser mais plásticos, mais orgânicos a movimentação. Então, quando você vai ver um jogo como... Eu vou citar de novo, The Witcher 3 de 2015, já tem 10 anos que o jogo lançou. O Geralt, ele vai correr, ele corre de um pouco mais plástico, né? Ele vai subir no negócio, ele não pula assim. Ele pula, coloca a mão, se levanta, se puxa, né? Se dá um impulso nele mesmo. Outra coisa que eu espero de Fallout 5, em questão de gameplay, assim como eu falei que eu espero que seja em Nova York, é verticalidade. Eu não tô falando verticalidade você apertar um botão numa porta e aparecer num telhado. Eu tô falando você escalar algumas coisas, ter escada. Você já parou pra pensar que em Fallout, The Elder Scrolls e Starfield não tem escada? O seu personagem em nenhum momento ele faz movimento de escada? Você chega numa escada, você aperta um botão, ele aparece do outro lado. E sendo um jogo primariamente de tiro, eu gostaria que ele tivesse mais mecânicas relacionadas com o jogo de tiro. Então, pegar um cover, sabe? Apoiar atrás de uma barreira assim pra se proteger. Tem um jogo que eu tava jogando recentemente, joguei até em live, que eu jogo esse jogo e falo assim, cara, se Fallout 5 beber um pouco da fonte desse jogo, vai ser um jogo muito superior. Metro é uma franquia que tem uma premissa muito parecida com Fallout. É um mundo pós-apocalíptico devido a uma guerra nuclear, só que ele se passa na Rússia. Só que quando você vai jogar Metro Exodus, você percebe como o movimento do Artyom, que é o protagonista de Metro Exodus, é muito mais plástico, o jeito que ele interage com o cenário, o jeito que ele escala, que ele pega as coisas, o jeito que ele usa as armas, é muito mais realista e muito mais orgânico. Cara, se pegasse o esqueleto de Metro Exodus e colocasse no mundo de Fallout, seria incrível. Outra coisa que eu gostaria que eles mudassem, e eu acho que não vai mudar, é a questão da plasticidade do combate corpo a corpo. Sim, eu sou o tipo de jogador que joga Fallout com build corpo a corpo. Eu gosto de dar murro, soco. E assim, por quê? Porque Fallout, ele tem aquela jogabilidade, aquela física assim de combate corpo a corpo, muito antiga de jogo de 2008, que é o quê? Você começa a dar soco e o personagem fica assim. Sabe, não tem interação do seu personagem com o seu inimigo. Não parece que os golpes estão encaixando. Tanto o golpe que acerta como o golpe que erra tem exatamente o mesmo movimento, a mesma física, o mesmo impacto. Tem um jogo Double A que lançou recentemente que o combate corpo a corpo, mesmo sendo 100% em primeira pessoa, funciona até relativamente bem, que é o Kingdom Come Deliverance. Ali o golpe que erra passa uma sensação completamente diferente do golpe que acerta. E mesmo sendo um jogo 100% em primeira pessoa, você tem agarrões, você tem chutes. Não só isso, mas como Kingdom Come Deliverance 1 e 2 são RPGs gigantescos, cheios de mecânicas complexas, porém de um estúdio infinitamente menor do que a Bethesda, né? Coisa que Fallout não tem, mesmo tendo modo em terceira pessoa, que tecnicamente deveria ser mais plástico, né? Mais orgânico. Inclusive tá aí outra coisa que eu espero que eles melhorem no Fallout 5, que é a movimentação do seu personagem em terceira pessoa. Fallout e The Elder Scrolls são franquias que claramente foram feitas pensando em primeira pessoa e colocam a terceira pessoa quase que como uma opção de acessibilidade, porque o seu boneco não funciona direito, ele anda estranho, ele nada estranho, ele agacha estranho, ele bate estranho, tudo dele é estranho. Mais uma vez, esse é um problema que incomoda menos no Starfield,
Mas ainda assim, por ser um jogo de 2023, ele deveria ser bem melhor. Então, já que a gente tá falando de um jogo que deve sair, sei lá, daqui uns 8, 9 anos, eu espero que eles trabalhem nisso também, deixando uma animação mais fluida, mais orgânica pro seu personagem, mesmo em terceira pessoa. Outra coisa que eu espero que eles mudem no Fallout 5 é voltar a trazer aquela profundidade narrativa que os Fallouts anteriores tinham. O Fallout 4, apesar de ser um jogo muito bom e muito acessível para novos jogadores que estão entrando agora nesse mundo de Fallout, ele substituiu aquele sistema complexo com várias respostas com 4 botões. Você deixa o sistema de escolhas muito raso, sabe? Os Fallouts anteriores você tinha às vezes 5, 6, 7 respostas diferentes para a mesma interação. Dependendo de como a história for contada, talvez uma narrativa que leve mais tempo dentro da história do jogo. Então a gente poderia ter, por exemplo, estações do ano diferentes durante as missões principais, com missões secundárias que só poderiam ser executadas em uma ou outra estação. Com certeza eles vão colocar um mapa maior, só que mapa grande pra mim você tem que ter algum meio de locomoção. Em Fallout, até onde eu sei, a gente nunca teve um veículo propriamente seu, né? Mas eu acho que cabe sim, por exemplo, uma montaria. A gente sabe que existe os Brahmins, que são vacas mutantes, então não custaria nada a gente ter cavalos mutantes também. Ou talvez uma moto, porque assim, você ir a pé de um ponto de interesse ao outro e depois ficar dando fast travel, funciona. Só que assim, muitas vezes se você tiver um meio de fazer esse trajeto de uma maneira um pouco mais prazerosa, um pouco mais rápida, você vai preferir fazer do que simplesmente fazer o fast travel. É só a gente pensar em jogos como Red Dead Redemption 2, que eu me peguei várias vezes cruzando o trajeto inteiro de cavalo, só porque eu queria ter a oportunidade de ver os eventos aleatórios que acontecem pelo mapa. Ou mesmo o Days Gone, que você anda de motoca lá por todo lado, porque a jogabilidade de moto é muito boa. Tá aí uma coisa interessante que poderia ter no Fallout 5 também. Eventos aleatórios pelo mapa, muitos desses eventos levando a side quests bem interessantes. Considerando que a lore de Fallout tem tanta IA espalhada por tantos jogos, que tal um personagem IA dentro de Fallout 5 que realmente tivesse as suas respostas alimentadas por uma IA? Seria legal, hein? Seria bem legal. Agora, uma mecânica bem maluca que seria muito legal se eles adicionassem no Fallout 5 seria todo um sistema de mutações. Eles já brincaram um pouco com isso no Fallout 4 e no 76, se não me engano, que você tem algumas mutações que basicamente mudam alguns status e algumas habilidadezinhas. Mas eu tô falando mutações realmente visuais. Imagina que se você ficar exposto à radiação por muito tempo, pode crescer um braço na sua barriga. Aí você poderia, por exemplo, carregar 3 armas secundárias e causar um dano adicional com esse terceiro braço. Só que aí esse braço iria diminuir drasticamente o seu carisma, por exemplo. Ou mesmo eles colocassem um sistema semelhante ao sistema de cyberpsicose de Cyberpunk. Breve contextualização. Em Cyberpunk existe os Cyberwares, que são os implantes cibernéticos. Só que cada pessoa tem um limite de implantes que ela pode colocar no seu próprio corpo. Se ela passa desse limite, a rejeição, a carga neural faz ela se tornar um cyberpsicótico, que é basicamente uma pessoa que perde o controle e sai matando todo mundo. Em Fallout, a gente tem base na lore para ter algo parecido, para limitar o poder máximo ou a quantidade de mutações que uma pessoa pode ter, que é basicamente a pessoa se tornar feral. Você pode colocar ali que ele tem tantos pontos de mutação. Se ele inventar de colocar ponto acima, ele tá sempre correndo o risco de se tornar feral. Algo que inclusive já existe de maneira tímida no Fallout 76, com a atualização que você pode se tornar um ghoul. E talvez uma das coisas que eu, como um fã e como um curioso da lore de Fallout, acho muito interessante e espero que eles coloquem, que eles adicionem, que é um vislumbre do mundo fora dos Estados Unidos. Eu não tô falando de fazer uma coisa muito grande ou um jogo inteiro. Mas, por exemplo, você pega o The Witcher 3. The Witcher 3 se passa todo num mapa bem grande, robusto, chamado Novigrad. É Novigrad? Acho que é Novigrad. Só que em determinado ponto você vai para as Ilhas de Skellig, que eu diria que corresponde mais ou menos a uns 30% do jogo. Poderia acontecer uma coisa parecida com Fallout. Chegando num ponto da história principal, você vai para a China, que é o principal antagonista da principal guerra antes da grande guerra do universo de Fallout, que é a Guerra dos Recursos. Passa algumas missões principais, algumas horas, algumas sidequests em um mapinha, num pedacinho bem limitado da China, e depois alguma coisa te faz voltar para os Estados Unidos. Seria a oportunidade perfeita para abrir um leque de possibilidades nessa franquia que ela nunca chegou nem perto. Algumas coisas poderiam até ter acontecido de forma muito semelhante, como por exemplo os ghouls, já que eles são vítimas de radiação, e radiação tecnicamente é igual em todo mundo, porém eles poderiam ter o equivalente deles de experimentos. Então a China poderia ter o próprio supermutante dela, que seria diferente, poderia ter a sua própria
própria linha de robôs de defesa, robôs domésticos. Não só isso, mas a gente tem pistas na lore de Fallout que a Vault-Tec não atuava só nos Estados Unidos. Então imagina quão foda seria se a gente descobrisse que ela era uma empresa tão perversa, tão cara de pau, que os seus tentáculos atingiam vários países diferentes, incluindo a China. Talvez na China ela fosse até uma empresa quase estatal, porém de iniciativa privada. É só a gente lembrar, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não seria interessante se a gente descobrisse que a Vault-Tec, juntamente com as outras megacorporações, que assim como o Palpatine manipulou os dois lados das guerras clônicas, os separatistas e a República, a Vault-Tec tivesse feito o mesmo com a Guerra dos Recursos? Porque é só você lembrar do ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. No caso da Vault-Tec, ela faz você chorar e depois te vende o lenço. E a gente poderia ver diversas propagandas idênticas às propagandas da Vault-Tec que passavam nos Estados Unidos, porém toda em chinês. É só a gente lembrar que no mundo de Fallout, a Guerra Fria durou até os anos 60, 2060 mais ou menos. Tanto a China como os Estados Unidos tinham políticas meio de isolamento, meio de autopreservação, de impedir a entrada de cultura estrangeira em seu país. Então se a Vault-Tec tivesse feito uma safadeza dessa, provavelmente ninguém ia descobrir. Só os espiões de alto escalão, como FBI, KGB, etc. Bem pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz um pouco diferente. E deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito a sua opinião. O que você gostaria de ver no futuro da franquia Fallout e também o que você gostaria de ver em Fallout 5. Eu quero muito ler o que você tem a dizer. No mais, não esquece de dar aquela força de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso é muito importante. E tchau!